Olá, boa tarde. Tudo bem? Aqui é o professor Nelson, pastor Nelson Alves de Andrade, da cidade de Valparaíso, São Paulo. Alguém que está entrando aí, por favor, poderia dizer se realmente o som está saindo bem? Eu agradeceria. Pode ser? Eu vou estar falando nesta tarde sobre o legalismo cristão. Sobre o legalismo. Por favor, alguém poderia me responder se o som está saindo bem? Pessoal, o que seria o legalismo? Nós iremos explicar ao longo desta mensagem o conceito de legalismo, usado em muitas igrejas, mesmo em pleno século XXI. Nós temos igrejas super legalistas, o que não é algo novo, porque desde a época de Jesus já havia um grande legalismo. Pois os fariseus acusavam a Cristo pelo fato de Jesus curar em dia de sábado. Mas observem o termo legalismo. Alguns dicionários definem como uma conformidade rigorosa, literal ou excessiva para com a lei ou para com um código religioso ou moral. E atualmente esta palavra tem um significado muito popular e diz respeito a qualquer forma de observância de uma regra bíblica, de uma lei bíblica. E as pessoas legalistas é como se elas buscassem a salvação através de cumprimento de regras, cumprimento de normas. Ser legalista é usar as leis de Deus fora do contexto no qual ela está inserida. Os fariseus, que é um ramo do judaísmo excessivo, rígido, cujas interpretações dominavam o pensamento naquela época, o pensamento popular no tempo de Cristo, e eles adicionaram à lei de Deus muitas regras, muitos preceitos, muitos regulamentos que levavam à deturpação e à aplicação incorreta das leis de Deus. Porque na realidade o cristão obedece à palavra de Deus não para a salvação, porque a salvação ela já foi paga pelo preço de Cristo. Acontece que seria muito incoerente uma pessoa dizer-se seguidora de Cristo e viver jogada no profano.
As interpretações das leis de Deus, que foram adicionadas pelos fariseus, deformaram de tal forma o propósito delas que as tornaram ineficazes e mesmo inválidas. Devemos obedecer à palavra de Deus, claro, porém não para a salvação. Nós temos uma grande diferença entre legalismo e obediência. Mateus McMahon, ele diz que existe um dilema na igreja cristã, que hoje vemos notadamente, explicitamente, e é caracterizado por pessoas que dizem coisas boas, como nós somos uma igreja do Senhor no Novo Testamento, ou nós não precisamos mais da lei porque estamos debaixo da graça, ou as pessoas devem guardar a lei, que são legalistas. E há um segmento, ou um argumento, na igreja do século XX e século XXI, que é algo do tipo: Jesus cumpriu a lei, portanto nós não precisamos guardar a lei. A ideia continua desta forma. E nós não precisamos guardar a lei porque estamos debaixo da graça de Cristo. Não podemos conquistar a salvação por nós mesmos, de modo algum. Portanto, o Antigo Testamento é inválido como regra de vida e prática. Como, por exemplo, existem muitas pessoas que desconsideram o Sermão do Monte porque Jesus expôs a lei naquela ocasião. Mas não é porque nós estamos na época da graça que nós vamos desobedecer a palavra de Deus. No Sermão do Monte, eu particularmente, eu vejo a regra áurea, uma regra áurea da conduta cristã, da fé cristã, como nós devemos seguir a Cristo, como nós devemos obedecê-lo, como nós devemos amar e servir as pessoas. Definir o legalismo de uma forma bíblica seria dizer alguém que toma a lei e a usa como uma forma de salvação. A palavra de Deus diz que não vem pelas obras para que ninguém se glorie. O preço foi pago muito caro. O preço da redenção, Jesus pagou na cruz do Calvário. Os puritanos foram frequentemente estereotipados desta forma. Eles eram tão firmes em trazer o significado da lei que foram considerados legalistas. As pessoas legalistas, elas dizem, não pode aparar a ponta do cabelo, não pode usar barba, não pode usar bigode, não pode pintar uma unha, a mulher não pode usar calça comprida, e diversas coisas. São fardos tão pesados que eles mesmos não podem conduzir, não podem levar. Gálatas 1:8 diz: mas ainda que nós, ou mesmo anjo, vindo do céu, vos pregue outro evangelho que vá além do que nós temos pregado, seja anátema. Logo, nós não podemos desconsiderar a lei. Porém, a lei do Velho Testamento, que constituía-se de cerimonialismos, de sacrifícios, de muitas regras, as pessoas que não cumprissem, elas eram até expulsas. Não podiam, por exemplo, uma pessoa que tivesse uma enfermidade não podia entrar no tabernáculo. O livro de Apocalipse está bem claro e que quem vai entrar na Nova Jerusalém são aqueles lavados, limpos pelo sangue do Cordeiro. Mas Apocalipse 22, 18 a 19, também nos ajuda a mostrar que Deus não quer que ninguém diminua a sua palavra. Nós não podemos dizer, não é desta forma.
Mas Cristo, ele veio, em Mateus 5,17, está muito claro aqui, deixa eu ler para vocês, para nós, Mateus capítulo 5 e o versículo 17. Eu estou usando a Bíblia de estudo de aplicação pessoal, ok? Diz o seguinte: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. As leis morais e cerimoniais de Deus foram dadas para ajudar as pessoas a amar a Deus com todo o coração e entendimento. Ao longo da história de Israel, essas leis foram frequentemente citadas, erroneamente e mal interpretadas, mal empregadas. Na época de Jesus, os líderes religiosos haviam se transformado em pessoas super legalistas. Quando Jesus expôs o seu entendimento sobre as Escrituras, o seu argumento acerca da lei de Deus, Jesus estava reconduzindo as pessoas a viverem uma vida totalmente dependente dele, da sua presença, da graça e da misericórdia dele. Jesus, na realidade, ele não veio para destruir a lei, mas cumprir toda a lei. Se Jesus não veio abolir a lei, todas as leis do Antigo Testamento ainda se aplicam para nós hoje. É preciso lembrar que havia 3 categorias de leis. Nós temos a lei cerimonial, a lei civil e a lei moral. A lei cerimonial diz respeito especificamente à adoração por parte de Israel. Havia um cerimonialismo muito forte. E até algumas igrejas hoje, alguns grupos religiosos fazem alguma coisa semelhante. Está errado? Não. Porém, isso não quer dizer que tenhamos que fazer para cumprir a Bíblia, no que se refere à lei cerimonial. Apenas algumas igrejas fazem, acredito eu, para relembrar alguma coisa, mas não para a salvação. José Veraldo Nascimento, boa tarde. Alex Nunes, boa tarde. O som está saindo bem aí, pessoal? E seu propósito primeiro era apontar adiante para Cristo. Portanto, não seria algo mais necessário, ou não é mais necessário a celebração dessas leis, porque Cristo ele já veio. A lei civil se aplicava à vida cotidiana de Israel, pelo fato de que a sociedade e a cultura modernas serem tão radicalmente diferentes daquele tempo, mas os princípios éticos, como um todo, não pode ser seguido. E tinha a lei moral, os 10 mandamentos, que é a ordem direta de Deus, que exige uma obediência total. Só que a palavra de Deus está muito clara quando nos afirma, quando nos diz que amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Nisto está o resumo da lei. Porque quem ama a Deus segue a sua palavra. Quem ama a Deus obedece a sua palavra. Vive em novidade de vida.
porém não com uma vida legalista. Jesus mesmo, ele fala que ele veio para cumprir a lei. A palavra cumprir é pleirou, que isso significa tornar cheio, completar, fazer completo, em todo particular, tornar perfeito, levar até o fim, consumar, efetivar alguma promessa, cumprir, fazer cumprir. Jesus foi o único que cumpriu toda a lei. Jesus foi o único que veio para cumprir a lei e completá-la em nosso lugar. Porque, na realidade, o homem jamais teria condições de cumprir todas aquelas cerimônias, todas aquelas regras do Velho Testamento. Esta semana eu já fiz 2 vídeos falando sobre a nova aliança. O novo pacto, o novo concerto, a nova aliança com Cristo. A antiga se tornou obsoleta, se tornou antiquada. Então, o legalismo que algumas pessoas pregam, na realidade elas estão dizendo, se você não fizer desta maneira, você não será salvo. A palavra de Deus diz, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra se passem, nenhum ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Não somente Jesus não anula a lei por nós, mas pelo contrário, ele faz justamente o oposto. Ele cumpre toda a lei. Por causa de sua obra como Salvador e como homem sem pecado. Ele veio sem pecado. E ele passa para os cristãos a capacidade na salvação de fazer escolhas morais de uma forma correta. Como cristão, na realidade, eu não posso adulterar, eu não posso matar, eu não posso roubar, eu não posso mentir. Logo, não guardamos a lei para sermos salvos. Pelo contrário, ao guardar a lei, mostramos a nós que já recebemos a salvação por meio da cruz. A cruz de Cristo é a cruz da libertação dos nossos pecados. Cristo ele requer renúncia e obediência para que possamos segui-lo. Mas não que você não possa usar um bigode, não possa usar uma barba ou pintar um cabelo da cor que você quer. A obediência em nós é para expressarmos o amor de Cristo, o amor que temos por Ele. O amor que temos a Cristo nos leva à prática das boas obras. Lembrando que as boas obras acompanham aqueles que são salvos. Porém, não por obras de justiça praticadas por nós, mas pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Existe logo, entretanto, existe um grande abismo entre as pessoas legalistas e as não legalistas. Isso não quer dizer que eu não sendo legalista, que eu possa, na realidade, extravasar-me no pecado, extravasar-me no erro e fazer aquilo que a minha carne pede. Não, jamais. Porém, o legalismo ele está muito basado
em religiosidade. A religião verdadeira é aquela que ama, é aquela que perdoa, é aquela que vê o outro com o olhar de Jesus. A religião verdadeira é aquele que adora, é aquela que adora, aquela que segue, aquela que ama a Deus e ama o próximo. Habitada no centro de um coração regenerado, de uma vida transformada pelo poder de Deus. Quando falamos em religião, a palavra religião ela significa ligar, atar, né? Aquilo que está desligado, unir. Mas parece que a palavra religião tem trazido muita separação. Eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou congregacional, eu sou adventista, eu sou assembleano. Parece haver uma grande separação. Antes era bem pior. Eu tenho 64 anos. Aceitei Jesus aos 12 anos de idade. Tive uma experiência ímpar. Eu tive uma experiência com o Senhor Jesus. Mas, no entanto, eu não sou apegado a uma placa de igreja. A denominação, ela existe. Sabemos que o protestantismo tem origem com Lutero. Não vou estar aqui falando sobre Lutero, porém teve o início com Lutero. Foram surgindo outras e outras e outras igrejas. Sempre foi assim. Porém, no início, era a igreja primitiva. Igreja que orava, pregava, curava, a atuação do Espírito Santo, profecias, batismo, Santa Ceia, a ceia do Senhor. Os cristãos viviam em harmonia, viviam em comunhão, ajudavam-se mutuamente, preocupavam-se uns com os outros. Então, meus queridos, nós precisamos compreender que o legalismo não é obediência a Deus. O legalismo, ele está dizendo, olha, eu tenho que conservar o meu cabelo comprido, porque se eu tirar a ponta do meu cabelo, eu vou perder a minha salvação. Gente, onde que está escrito isto na palavra de Deus? Aonde que está escrito na Bíblia que é pecado usar barba ou usar bigode? Eu ia sendo expulso da igreja uma vez porque eu usava uma costeleta enorme. Mas aí foi quando eu vi realmente que eu ia ser excluído, eu diminuí a costeleta, tirei o bigode e até me deram a oportunidade para pregar naquela época e me deram um abraço porque eu havia tirado a costeleta. Então, observem o que o legalismo pode levar ou fazer em uma pessoa. A pessoa ser até excluída, desligada do rol de membros daquela congregação. Legalismo não é aprender a obedecer a tudo o que Cristo nos ordenou. Legalismo não é buscar a santidade. Santidade não é você estar com esta camiseta ou com um paletó ou uma gravata. Existem igrejas que não
que a pessoa não tem oportunidade se não tiver com um paletó, com uma gravata. Legalismo não é buscar a santidade, não é esforçar-se para agradar a Deus e glorificá-lo em tudo aquilo que nós fazemos. O legalismo está dizendo, olha, se você não fizer do jeito que eu estou fazendo, você está perdido, eu sou mais santo que você. Santidade pessoal nunca foi roupa. No Velho Testamento, os sacerdotes tinham roupas longas. Vestiam-se conforme o costume daquela época. A Bíblia não fala em calça comprida. A Bíblia fala em roupa masculina e roupa feminina. E conforme o costume daquela época, estudem os costumes bíblicos. Aí vão observar lá no Velho Testamento. Complicado. O legalismo chama a atenção para nós. O legalismo ele dá glória para nós. Por exemplo, eu amo praia, amo mar, eu vou à praia, eu não vou de paletó e gravata. Eu vou de roupa de banho. Eu vou de roupa de praia. E ia sendo excluído também de um outro local, porque viram que eu estava com uma roupa de praia. Eu digo, estou saindo. O legalismo está enraizado na autoadoração. A verdadeira religião, o verdadeiro cristão, deve estar enraizado na adoração a Deus, a Cristo, ao Espírito Santo. O legalismo chama a atenção do antropocentrismo. O homem como centro, o cantor é o centro, o pastor é o ídolo, o obreiro é o Deus, é o ídolo. O único que deve ser adorado é Jesus. O único que deve sentar no trono é Jesus. Devemos honrar a liderança? Claro. Temos que respeitar, temos que honrar, temos que ajudar. Alguns pegam até a muleta, não toque no ungido. Gente, ungido somos todos nós. Esses dias eu assisti uma palestra na Rede Vidas justamente sobre isso. O que significa tocar no ungido? Na nova aliança, todos somos sacerdotes. Aí não toque no ungido, aí o pastor lá comete um erro e você não pode falar. É por isso que existem muitos erros por aí. Na realidade, nós não podemos estar aumentando o fermento da situação, mas o erro tem que ser realmente propagado e corrigido. E dar uma nova chance à pessoa. O legalismo leva muitos à destruição, mas por quê? Porque de repente alguém prega, olha, você pintou a sua unha e você pecou. A pessoa, como não tem um conhecimento da palavra de Deus, coitada, aí se joga completamente no mundo. Se bem que isso tem mudado. Porém, até tem mudado para pior. Porque aí aproveitaram-se de situações. Eu conheço igrejas, congregações, né, denominações, que falaram tanto do outro e hoje está pior do que o outro, daquele que ele falou. Os grandes fariseus estão presentes na época de hoje. Os grandes fariseus hipócritas estão vestidos de paletó e gravata e sentados nos púlpitos das igrejas.
Será que você pode compreender o que eu estou falando, o que eu estou dizendo? Eu estou falando como professor, como teólogo que sou, como professor de teologia que sou. Cresci um pouco, graças a Deus, porque Deus me alcançou e teve misericórdia de mim. As interpretações dos fariseus, queridos, enfraqueciam a lei de Deus. Paulo, ele condenou a deturpação da lei. Havia os falsos mestres, como hoje também nós temos. Havia falsos profetas, como hoje também nós temos. Mas vou repetir aqui. Pelo fato de ter Cristo cumprido a lei não é anulada ou abolida pela fé. Como muitos acreditam erroneamente. O uso adequado da lei estabelece a fé. Compreendam-me o que eu estou falando sobre o legalismo. Quando eu adoro a Deus, eu devo adorar em espírito de obediência. A obediência correta a Deus não é legalismo. Depois de nos convertermos, nós vamos alcançando o entendimento. E a lei de Deus está dentro do nosso coração. Conforme eu preguei esses dias, escrita não em tábuas de pedras. A lei foi escrita, né, a lei moral, foi escrita pelo dedo de Deus. Mas hoje está escrita dentro do nosso coração. É ter uma atitude correta em relação à vida cristã. É ser uma pessoa moderada. Mas não dizer, não, você teria que estar pregando de paletó e gravata. E não com esta roupa. Eu tenho camiseta, regata. Já preguei assim aqui na live. Não lá na igreja. E se fosse lá também, qual o problema? Qual seria o problema? Ah, vai para a igreja de bermuda. Qual o problema? Eu, na realidade, não vou. Porém, se houver necessidade, já fui à escola dominical de bermuda. Nossa, você como pastor fazer isso? Já está o problema. Já vem o outro julgando. Então, o legalista, ele vê que tudo é pecado. Que não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. O jugo de Jesus é suave. O fardo é leve. Eu não sei por que me deu a vontade, um desejo muito forte de pregar sobre este assunto nesta tarde. Quem sabe que alguém ouviu ou alguém vai ouvir, vai gostar ou não vai gostar, vai criticar ou vai exaltar. Na realidade, a mim não interessa. O interessante é que eu estou mostrando o que é legalismo e o que é obediência. E para que eu obedeça a Cristo, eu não preciso de imposição humana. Eu não preciso que alguém diga não toque, não faça. Porque a lei de Deus está dentro do meu coração e eu tenho aqui o manual da Bíblia Sagrada.
O estatuto da igreja fala isto. Amém. Eu não vou contra o estatuto da igreja. Porém, se eu não concordar e eu estiver insatisfeito, para que eu permanecer em um lugar que eu não estou satisfeito? Graças a Deus que existem denominações e denominações. Eu não vou falar igreja, porque igreja somos nós. Nós somos o templo. Nós somos a igreja do Senhor. Será que você pode compreender a nossa explicação? Será que você pode compreender que o legalismo chama a atenção para nós? Nossa, veja que aquele cabelo daquela irmã, ela não usa nenhuma pintura. E até desfila. Vamos olhar para Jesus. O legalismo, ele não aproxima as pessoas, ele separa as pessoas. No entanto, Jesus vai e conversa com a mulher adúltera lá em pleno meio-dia, no poço de Jacó, tem um encontro com a mulher samaritana. Uau, não podia ter contato com a mulher, conversar com a mulher, saudar. Para o legalista não podia. Jesus não era legalista. Jesus não foi legalista. Jesus estava em uma festa de casamento. Ali não está dizendo que foi uma festa de casamento evangélico. Jesus foi em uma festa. E lá ele mostrou a glória de Deus na vida dele. Foi o primeiro milagre de Jesus. Jesus chama todo mundo que não presta, ó, venham, juntem-se comigo, estejam comigo. Eu vou ensinar para vocês o que é uma mudança de vida. Oh, glória a Deus, louvado seja Deus. Aí existem pessoas que não vão ao casamento do outro porque é em tal lugar. Eu não lembro qual foi o ano, faz uns 3 ou 4 anos, que eu fui a um casamento aqui na Igreja Católica, de uma professora, de um professor muito amigo meu. Sentei no primeiro banco, foi uma coisa muito linda, maravilhosa. Teve as trombetas lá tocando, coisa mais linda. Minha vontade era falar em línguas. Nossa, no outro dia alguém falou assim, disse assim, eu vi o senhor entrando na Igreja Católica. Digo, não, por quê? O que é que tem? Qual o problema? Eu fui a um casamento. Estão observando o que é legalismo? Quer dizer, o outro está cuidando da vida do outro. Eu tenho um convite para pregar numa igreja católica em Fortaleza. Ainda não chegou o momento, mas quando chegar o momento eu vou dizer para a pessoa, agora eu posso ir. Gente, vamos aprender a ser crente? Vamos aprender a servir a Deus? Eu fiz missão no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, dirigi igreja em vários lugares. Hoje eu congrego, hoje eu sou um pastor auxiliar na igreja O Brasil para Cristo de Valparaíso, São Paulo. Não estou dirigindo igreja, não sei se vou dirigir, não falo o que eu não quero porque eu não sei o meu futuro. Porém eu sigo esta linha de pensamento. Se me aceitarem, amém. Se não me aceitarem, amém. E tchau pro louro, que eu quero estar servindo a Jesus e morar no céu. O legalismo ele chama a atenção para a minha vida. Não chama a atenção para Deus. Ok? Fica aí a minha palavra de incentivo, a minha palavra de admoestação, de exortação, porque Jesus cumpriu tudo. Eu não tenho que cumprir mais nada. Dizendo que não posso estar jogando-me às obras da carne, prostituição, lascívia, glutonaria, bebedice, idolatria, e por aí vai. Mas que eu seja cheio do Espírito através de bondade, fidelidade, mansidão, fé,
temperança, domínio próprio, fruto do Espírito na minha vida, amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo, como eu amo a minha vida. Compreenderam? Um grande beijo, um grande abraço do professor Nelson e pastor Nelson Andrade. Que Deus abençoe a todos aqueles que ouviram e que irão ouvir. Ok? Nós guardamos os mandamentos não para sermos salvos, mas porque somos salvos. Porém, não com esse legalismo tremendo. A luz da cruz de Cristo me trouxe libertação do pecado, para sermos pessoas livres, louvando e glorificando a Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.